De volta já aqui com Bem Assim, e agora nós vamos assistir uma entrevista gravada, tá, com a Mariana Gaia, ela que é psicóloga e deu muitas dicas sobre como dizer não, né, essa dificuldade aí que muita gente tem. Vamos conferir agora. Você é do tipo de pessoa que não sabe como dizer não? Infelizmente, né, é muito comum encontrarmos aqueles que deixam de realizar suas próprias vontades para que outros, né, se sintam satisfeitos justamente porque eles não se sentem confortáveis em recusar um pedido ou até mesmo porque apenas querem ser simpáticos. Porém, gente, sempre concordar com tudo que o outro diz ou emprestar tudo que o outro pede, por exemplo, né, não é uma atitude saudável. Afinal, ser prestativo e dispor-se a ajudar é algo muito bom, mas colocar limites também é algo fundamental. E é sobre isso que a gente conversa agora com a psicóloga Mariana Gaia, diretamente de Portugal. Obrigada por participar aqui com a gente do Bem Assim, nem que seja por Skype. Exatamente, eu que agradeço. Essa relação nossa é muito bacana. Já é a segunda vez Ai, que você está adoro. vendo comigo aqui, tá tudo certo. Isso, vamos embora. Quero então saber de você, já começo perguntando logo, por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não? Tem muita gente que não tem, né? Dizer não é algo muito natural, muito fácil. Eu diria que são pessoas, essas pessoas que não têm dificuldade, são pessoas terapeutizadas, né? São pessoas que se conhecem o suficiente para não terem esse tipo de problema. Mas isso é muito interessante, Mara, porque as pessoas, o não, na verdade, sempre esteve muito atrelado, obviamente, a uma negativa. E nós Sim. temos dificuldade de negar coisas e de também receber determinadas negativas. Porque o não, ele avalia, a gente olha assim de fundo e a gente diz, não quer, né? Não fez por quê? Ah, mas não poderia? Não tinha um jeitinho? Será que não conseguiria ali administrar uma coisa e outra? Então, aquele não, ele vem como algo de fato, assim, negativo, algo de fato, assim, foi uma resposta sem disponibilidade. E nós não somos uma geração que não gostamos da disponibilidade. Pelo contrário, a gente busca demais tudo que nos parece disponível, tudo que nos parece possível. Então, quando alguém chega com dizer, não, ó, peraí, não dá, não posso, a gente estranha, causamos a estranheza, porque a gente quer que tudo esteja verdinho ali, né? Esteja sempre disponível para que a gente consiga ter finalmente o que a gente deseja. Chatear, ofender, né, alguém, magoar, são, vamos falar assim, os principais medos que as pessoas têm quando elas falam ou pensam em dizer não. Sem dúvida, sem dúvida. Desagradar, desapontar, né? Nós temos dificuldade de parecermos más pessoas, de parecermos pessoas de fato indispostas, indisponíveis, não dá. A gente tem pavor de parecer algo ruim, passar uma má impressão. E quando nós temos uma pessoa que nunca tem disponibilidade, a gente começa a olhar assim, sim, mas ele está fazendo o quê? Em que momento essa pessoa me serve? Né? E mesmo que seja um não, dentre tantas permissões ao longo de uma relação, aquele não, ele vem com um impacto muitas vezes grande, a depender de quem o recebe, porque isso também é um fator que a gente precisa falar, né? Se as pessoas estivessem mais preparadas para se responsabilizarem pelas suas próprias questões e para fazerem as suas próprias coisas, esse não, ele chegaria de uma maneira muito mais tranquila, porque eu vou sempre buscar fazer as minhas coisas e quando eu for requisitar algo do outro, é quando de fato eu não puder fazer. E o outro, entendendo isso, dificilmente dirá não. Né? Mas a necessidade de impor determinados limites vem justamente, muitas vezes, de uma projeção no outro. Ou seja, eu quero que o outro faça, eu quero que o outro me sirva, eu quero que o outro esteja disponível e atento às minhas necessidades. Então, muitas vezes, né, essas pessoas se encontram. Uma pessoa que tem dificuldade em dizer não para se sentir acolhida, aceita, amada, e a pessoa que tem facilidade em projetar, em requerer do outro aquilo que se deseja. E aí é onde é preciso ter cuidado. Pois é, tem como dizer não de uma maneira menos incômoda, Mari? Eu acho que esse é um grande desejo, né, das pessoas. Eu acho que o não incômodo, Mara, ele vem da nossa certeza. Por que que eu estou dizendo não? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não quero fazer isso? Quando nós estamos certos, convictos e próximos dos nossos motivos para dizer não teremos problema em colocá-lo, né? Desde que, obviamente, seja de uma maneira educada, enfim, didática. Não tem também ninguém. Sim. O não, ele não precisa ser usado como uma maneira sempre, né, muito impositiva e desconfortável. A gente não pode tratar como se fosse assim. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que não existe nada que me dê mais razão em dizer esse não do que aquelas minhas próprias justificativas que dei a mim mesma
antes de dizê-lo. Então, a maneira mais confortável de dizer o não, a maneira menos incômoda ou traumática de dizer o não, é se aproximando das suas razões para isso. Quanto mais certas estivermos de que aquela é de fato a nossa possibilidade, não teremos essa dificuldade. O outro, talvez sim, mas não é um problema nosso. Ótimo. Inventar mentiras e desculpas, né? Muita gente acaba fazendo isso para não ter que dizer um não propriamente, né, dito. Sim. Pode acabar piorando a situação, inventar essas desculpas. Sim, muitas vezes sim, porque se eu nunca vou assumir ali a minha vontade, eu continuo me negligenciando de uma forma. Então, se eu não tenho ainda a capacidade de dizer não de uma maneira incisiva, na medida em que sou perguntada, na medida em que sou requerida, pede um tempo para pensar assim, eu vou avaliar, eu vou ver se é possível. Ganha tempo e aí monta ali um textinho, uma resposta, enfim, cria ali, coloca os seus motivos para fazer isso. Né? A gente nem sempre vai conseguir agir e responder naquele momento. Não precisa também se tornar refém e brevemente dizer sim sem nem refletir sobre aquilo. Pede um tempo, é uma boa saída. Mas se a gente vai sempre inventando desculpas e mentiras sobre o porquê estamos dando aquele não, volto a dizer, eu estou me afastando daquilo que eu sei e das razões que tenho para fazer isso. E isso não é interessante, porque assim vamos nos tornando reféns do outro. Falando essa questão da desculpa, parece que quando a gente vai dizer não, né, quem tem essa dificuldade sempre acha que precisa se explicar, né, Mari? Sim, sim. É muito interessante, porque vem muitos textões. Inclusive, eu digo aos meus clientes, assim, quando vocês estiverem escrevendo muita coisa, desconfiem. Será que ali não tem justificativa demais? Será que ali não tem razões demais? Será que você não está, assim, tentando justificar o fato de uma decisão que é objetiva? Sim, tentando criar razões para algo que é objetivo, que é simples. Então, muitas vezes, Mara, quanto mais justificativas a gente dá, também mais refém do outro nos tornamos, porque estamos assim, nos colocamos nessa obrigação de dar muitas satisfações. E o outro passa a nos exigir isso. Então, no dia que você não tiver tanta coisa para dizer, o outro vai lhe questionar, né? Mas por quê? E se for assim? E se for assado? Tarará. Então, assim, não, vamos fazer as coisas com objetividade, com calma, mas objetividade é o que é. Não tem por que a gente ficar se justificando, enrolando. É o que é. Não saber dizer não pode acabar sendo ali algum sinal de uma pessoa insegura? Sim, sim. Isso pode ter a ver com a baixa autoestima, com insegurança, com a necessidade de aceitação, de amor, não é? De nos sentirmos acolhidos. Então, nós temos a ideia e somos reforçados a isso, né? Quanto melhores nós somos para os outros, mais amados seremos pelos outros. Então, quanto mais eu fizer por alguém, mais eu serei uma pessoa querida a alguém e, teoricamente, mais as pessoas farão por mim também. E não é assim que funciona, né? Nós não somos. Se a gente sempre diz sim para as pessoas, se a gente sempre está muito disponível para as pessoas, eu não sei se as pessoas me amam por aquilo que sou ou por aquilo que eu sinto nelas. E isso é uma questão que a gente deve se fazer. Porque eu escuto muito as pessoas dizerem assim: rapaz, fulano era tão bom comigo, bastou eu dizer não, bastou eu não poder uma vez e mudou completamente a relação. Por que será que isso acontece? Então, será que somos mais interessantes servindo do que sendo? A gente precisa Um ótimo questionamento. Exato. Muito bom mesmo. E aí, também tem aquela coisa, né? De quando você diz um não, às vezes a pessoa fala, você é muito egoísta. A gente pode acabar confundindo isso do saber dizer não com ser egoísta. Sim, as pessoas vão querer que a gente confunda, porque quando alguém diz assim, você é muito egoísta, aquilo por algum momento pode nos gerar uma sensação de culpabilidade, né? Será que estou sendo mesmo egoísta? Será que eu não estou pensando muito em mim mesma? Então, as pessoas querem causar algum tipo de constrangimento em nós quando nós dizemos não ou quando nós não agimos da maneira como elas esperavam. O constrangimento, a vergonha, a humilhação são formas que as pessoas acreditam que são capazes de mudar, de alterar a nossa ação, de alterar a nossa escolha. E não, né? Isso não gera uma alteração. No máximo vai gerar uma espécie de temor, enfim, eu temo aquilo que a pessoa vai pensar de mim, né? Eu me preocupo com aquilo que o outro vai dizer de mim se eu agir da maneira como eu estou achando que devo agir.
Então, as pessoas vão querer criar esse tipo de confusão em nós, justamente para que a gente se constranja e que volte a agir da maneira como eles precisam que a gente ajam por alguma razão. Então, isso também é outro fator que nos deve ter em atenção, que devemos ter em atenção, perdão, porque nem sempre o outro vai manifestar ali, não é, uma compreensão a respeito daquele nosso não, uma compreensão a respeito da nossa limitação. Quem tem que ter essa compreensão somos nós. Não posso esperar que o outro me entenda, né? O outro, enfim, tem as necessidades dele, tem os desejos dele, tem a visão dele sobre aquilo. Eu tenho a minha, e a minha basta. Então, não tenhamos medo de impormos os nossos limites por parecermos egoístas. Não somos egoístas quando estamos respeitando as nossas limitações e conduzindo a nossa vida para algo mais sustentável e saudável emocionalmente. Perfeito, maravilhosa sempre. Então, assim, para a gente poder fechar aqui esse nosso breve momento, né? Quais são os primeiros passos para que a gente possa, né, aprender a dizer não quem tem essa dificuldade? Antes de tudo, é conhecer a si mesmo para reconhecer as suas limitações. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir se impor, que a gente vai conseguir se comunicar da maneira como a gente gosta. É de fato um trabalho de observação diária e de treinamento, eu diria também, Mário. Então, a cada situação, vamos fazer algumas perguntas. Eu posso fazer isso? Eu posso me comprometer com isso? Eu quero me comprometer com isso? É da minha alçada? Isso não seria essa pessoa a fazer, ou então outra pessoa não poderia fazer? Algumas perguntas nos protegem desse sim deliberado. Então, se eu digo sempre sim, né, o meu sim pouco importa, porque é sempre sim. Aí a gente não vai ser valorizado por isso. Quem ocupa todos os lugares não ocupa lugar nenhum. Então, eu espero que a gente não se perca tentando ocupar muitos lugares, tentando servir a muitas pessoas, quando na verdade estamos só tentando administrar as preferências e desejos dos outros. Então, se conhecer e entender quais são as nossas limitações diante do desejo e do pedido do outro é o primeiro passo. Uma vez que a gente entrar em contato com essas razões e esses motivos, a nossa justificativa, a nossa condução, as nossas escolhas vão ser um pouco mais fáceis. Não vai ter um momento em que a gente vai, disse não, tá tudo certo, tudo bem. Não, né? Às vezes é difícil, às vezes dói, às vezes a gente queria, mas a gente entende que ali já tá havendo uma relação quase que, né, enfim, de um tanto abusiva, qualquer coisa assim. Mas é fácil se a gente diariamente se colocar nesse lugar de nos observarmos e de não ultrapassarmos aquele que é o nosso limite. Esse é o primeiro passo. Maravilhosa, sempre. Quem quiser, né, acompanhar mais você, enfim, suas postagens sobre diversos assuntos relacionados à psicologia, como é que pode fazer, Mari? Me encontra lá no Instagram, no @psicomarianagaia, como sempre, e lá tem todos os meus contatos, enfim, vamos criar uma rede muito bacana lá, como já fazemos. Ela é muito maravilhosa, tá? Obrigada mais uma vez. Beijo. Sempre Beijo, muito bom muito ter você aqui com a obrigada, gente. até a próxima. Beijo, até a Tchau. próxima. Vou parar, tá? Aqui a gravação. Obrigada, Mari, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Obrigada, tá? Pela sua companhia, pela sua presença. Amanhã estaremos de volta. A partir de 9h30 da manhã tem mais programa Bem Assim aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Um maravilhoso início de semana para você.